ligado na TV Unifev, começa o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Hoje, Paulo Emura, nosso sensei, está aqui com a gente. Paulo Emura, boa noite, porque é dia de história, né, Paulo Emura? Boa noite a todos os torcedores da Votuporanguense, aos amantes do futebol. Hoje nós vamos voltar ao tempo, né? E contar um pouco de história, porque o Brasil precisa dessas histórias e essas histórias são esquecidas. Então essas histórias da Votuporanguense a gente vai contar um pouco agora. E também acredito que o torcedor da Votuporanguense, nesse ano de 2020 tão difícil, precisa de boas lembranças, né, Paulo? É verdade, porque esse ano foi muito ruim em todos os aspectos, né? Não só no futebol, para nós, essa pandemia aí que deixou a gente, todo mundo louco, o mundo inteiro louco, e a nossa cidade não foi diferente, e a gente ficou bastante triste com esses acontecimentos que aconteceram em 2020. Tristeza sim. E hoje o nosso presente, né, que a gente tem pro torcedor é uma viagem no tempo, dupla, digamos assim. Porque eu havia prometido alguns programas atrás, inclusive com a presença do professor Toninho, aliás, mandar um alô para ele, Toninho, Léo Caporalini. Toninho, Léo Caporalini. Renato Criado, todos aqueles Rila, todos os grandes amigos do programa Meio de Campo, entre outros, né? E Fernando Della Valle, por aí vai, Luiz Carlos Kubota, enfim. E a gente eu comentei que eu tinha uma entrevista, se não me engano, de 2015 com o Fifi, né, que é o apontado pela sua geração, Paulo Emura, como o melhor jogador que vestiu a camisa da Associação Atlética Votuporanguense. E o detalhe que vai encher o torcedor até de uma nostalgia, de uma lembrança, é que essa entrevista foi gravada no estádio Plínio Marim, antigo estádio ali da Rua das Américas, pouco tempo antes de ser demolido. E o Fifi, né, se o pessoal lembra disso, ele morava no estádio estádio Plínio Marim. Verdade. Marim. Então, e aí depois ele teve que procurar encontrar para ele um novo lugar para morar. Recentemente ficou ruim de saúde. Até assim, o pessoal pode até falar, mas por que você não marca agora uma entrevista com ele? Então, o Fifi, eu acho assim, que é até uma questão de preservar a quarentena, né, Paulo? Ele está no grupo de risco, então é melhor, assim, vamos esperar passar toda essa situação e aí a gente faz, sim, tenta fazer assim, um programa bate-papo. E ele está bem amparado, ele está bem amparado lá na Casa do Abrigo, né? Ele está muito bem amparado, muito bem colocado, bem cuidado, e isso deixa a gente muito feliz e contente, tá? Porque o final de uma história tem que ser muito feliz. Uma história longa, linda e bonita. Isso aí, o Francisco Santana, o Fifi. Ô, Paulo, antes de começar a entrevista, como é que era o jogador Fifi? Como é que era? Como é que você pode descrever para quem como eu não viu em campo? Olha, você não viu, mas eu assisti muitas partidas dele aqui no Plínio Marim, fora, em Rio Preto, contra o América. Esses derbys regionais eu assisti todos. E o Fifi era um jogador diferenciado, muito inteligente para jogar. Ele avançava com a bola, ele é meio campista, e ele avançava com a bola em direção sempre para frente, nunca em sentido lateral, sempre em sentido para o gol. Então, esse tipo de jogador hoje é muito difícil, porque os meias hoje caem pelas beiradas, joga com toquinho de lado. Ele não tinha esse negócio de toquinho de lado, não. Ele avançava com a bola, driblava um, driblava dois, abria a jogada e jogava para o centroavante, jogava para ponta. Então, um jogador totalmente diferenciado. E hoje, na atualidade, está faltando esse jogador para decidir esses tipos de partidas, porque o jogador hoje joga muito assim, quer jogar num conjunto e um pouco de medo para jogar. E ele não tinha medo para jogar, era um jogador muito assim, inteligente e jogava para frente. Nunca a bola era recuada. Então, um jogador que jogava para frente buscando também o gol, tanto quanto para servir, tanto quanto para buscar o gol.
Jogador totalmente diferenciado. É isso aí, o Fifi, inclusive, né, a gente está falando aqui, colocar na tela uma foto que recebemos na visita naquele programa da semana passada com o Virgílio. Aliás, mandar um abraço para ele, o programa repercutiu muito bem, viu, Paulo? Desse time que tinha o Fifi. O Fifi era forte, hein, Paulo? Diferenciado de jogadores do lado. Diferenciado e outra coisa, ele era muito... O físico dele era muito bom. Era um jogador assim que jogava com amor a camisa. Ele veio do Guarani para Votuporanga e não voltou mais para lugar nenhum. Ficou aqui em Votuporanga jogando o seu futebol, mostrando o amor à camisa, porque o grande problema hoje é jogar com amor à camisa. E poucos jogadores jogam hoje por dinheiro. E aquela época não ganhava dinheiro, jogava por amor à camisa. Então, todos esses jogadores, Haroldinho, Fifi, Pita, Elmo, mais jogadores aí, Raimundinho, são jogadores que marcaram época na Votuporanguense e que jogavam por amor à camisa. E hoje, aquela época não se ganhava dinheiro, né? Hoje é milhões, né? Inclusive fala isso, que antes pagava o time com rifa. E Paulo, inclusive dessa foto que a gente mostrou, dessa época gloriosa da Associação Atlética, você tem a escalação, pegou com o Virgílio a ficha e tirou todo a limpo, né? Quem você achava, qualquer dúvida, para falar pra gente aí. Eu tenho aí uma escalação da equipe, uma equipe que marcou a época da Votuporanguense, foi 1967, na época da dupla Liminha e Cardozinho, que foi vendido para o Flamengo. O time era assim montado, ó, Raimundinho no gol, Orestes, Flavião, Elmo, Moacir, Cardozinho, Haroldo, Serginho, Nelson, centroavante, Liminha e Ivo. Um contraste muito bacana nesse time era o seguinte: o Flavião, zagueiro central, tinha 2,10 metros. E o Ivo era o ponto esquerda, tinha 1,60 m. A diferença era assim, batia quase na metade um jogador do outro. Eu entendo, viu, Paulo? É por aí, mais ou menos. É por aí. Então, vamos lá então na entrevista. A gente vai exibir agora no primeiro bloco uma parte. Depois, na sequência, a gente volta para comentar um pouquinho, então, de Fifi, o grande nome da história do futebol profissional de Votuporanga. E tomara que ele esteja vendo esse programa agora. Vou dar um abraço especial para ele. Então vamos à entrevista. E Paulo Moura, só não repara muito, viu? 5 anos atrás isso aí, eu estava um pouquinho diferente. Eu usava até um tênis branco. Enfim, repara o verdade. Não, agora, também o estádio. O estádio Plínio Marinho, a câmera entrando, pisando naquele gramado, isso é bem legal. O Fifi, ele era um jogador diferenciado, mas tinha um problema muito sério. Depois, com o tempo, passou, ele começou a tomar conta da parte da molecada, né? Que era a parte da escola de base, né? Que tinha que fazer e tal, Votuporanguense. Mas ele tinha um problema muito sério. Ele sabia muito jogar, mas não sabia passar, entendeu? Esses dados de você passar as coisas, ele era muito difícil. Inclusive, trabalhei com ele na Votuporanguense na época do... esqueci o nome agora, que foi presidente, e ele me pedia muito, que era da Covasa lá. Aí ele me pedia muito para ajudar a Votuporanguense, e eu, uma temporada, ajudei. O seu Zé Delgado estava também, a gente pedia, faz o cálculo, o time da base do Votuporanguense, a gente pedia sanduíche para o seu Zé Delgado no supermercado, e aquelas Coca-Cola PET de 290 para levar, porque não tinha dinheiro para almoçar, só tinha dinheiro para jantar, fazer uma refeição só. Então a gente escolheria ou sim ou não. Então tinha de pedir algumas coisas nesse sentido aí também. E aí, nessa época, o Fifi também estava colaborando com o time de base, e eu trabalhei uma parte com ele e eu conheço bem o Fifi. Então, esse bloco vai ficar até um pouquinho mais curto, que a gente conversou bastante aqui. Vamos exibir um trecho, então, da entrevista com o Fifi.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. O programa Meio de Campo saiu um pouquinho do estúdio para vir aqui no estádio Plínio Marim, que, como vocês podem ver, sem os jogos da Votuporanguense, está assim, ó, arquibancada vazia, no gramado ninguém treinando, para contar uma grande história, né, a história de um personagem que com certeza marcou na vida de Votuporanga e principalmente no coração dos torcedores da Votuporanguense. Essa pessoa é o Francisco Santana, conhecido por todo mundo como Fifi. Tudo bem, Fifi? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Fifi, o pessoal que torce pela Votuporanguense te conhece bem, te vê sempre aqui no estádio. Como é para você assim, ter jogado na Votuporanguense e, mais que isso, ter assumido Votuporanga como uma cidade para morar, para viver? Eu cheguei em 62 no Votuporanga, vindo do 15 de Piracicaba, e tinha amigo aqui já, como o Albano. Então, eu gostei da cidade e estou aqui até hoje. Esse estádio aqui, o Plínio Marim, a gente sabe que ano que vem, provavelmente, ele pode ser que venha a ser demolido. Quando você lembra olha para esse gramado aqui, tem algum jogo que você lembra em especial? Teve muitos jogos, viu? Principalmente contra o América de Rio Preto, que era o maior rival da Votuporanguense. E algum gol assim que você marcou, assim, que você fala, nossa, esse é o gol que marcou minha vida? Não, eu não... Quase nem lembro mais, né? Porque foi muitos gols que eu fiz aqui no Plínio Marim, mas tá tudo bem, né? O pessoal entendeu, principalmente o pessoal mais novo, como é que era o estilo de jogar do Fifi? Era mais driblador? Como é que era? Não, era mais driblador, né? Bobear marcava também? Lógico, eu tinha que fazer gol, né? Porque o bom do atleta, principalmente atacante, é fazer gol. Aí um pouco do Fifi, nessa entrevista eu falei, tá um pouquinho diferente ali, viu, Paulo? Mas que sensação, hein? Você reviu essa entrevista também de entrar no antigo Plínio Marim. Mas, olha, eu vou querer saber a tua opinião sobre esse início de bate-papo aí, recuperando aqui essa entrevista que eu fiz com o Fifi há alguns anos. Depois do intervalo, Meio de Campo volta já já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, o programa de assunto bom, de memória boa. Estamos recebendo uma entrevista que eu fiz com o Fifi, 5 anos, no antigo Plínio Marim ainda, hein? Paulo Emura, eu tenho os vídeos, que eu acredito que para o torcedor é filme de terror, mas eu tenho, tá? No meu notebook, enfim, tá para a história aí, da demolição, eu tenho. E acredito que fica ali bem guardadinho, porque é um registro histórico, né? Não queria ver. Não queria ver. Né? E essa sensação aí de ver o Fifi dentro do Plínio Marim antigo. Sim, aí chega a arrepiar a gente, porque a gente vê o estádio ainda inteiro, do jeito que a gente viveu 50 anos vendo aquele estádio ali, na Rua das Américas, o antigo Plínio Marim. Mas eu acho o seguinte, o Josiano e torcedores, o Fifi é o nosso ídolo do nosso futebol, que é eternizado. Não adianta falar porque ele é eternizado. E o jogador que veio para Votuporanga jogar e terminou sua carreira e ficou aqui em Votuporanga, morando no estádio, um cara sozinho. Então, esse jogador tem de ser eternizado. Eu acho que tem que fazer um busto, alguma sala de troféu com memórias e botar essas fotos desses jogadores ídolos da Votuporanguense. Entendeu? Eu não sei se tem isso, porque eu não vi ainda. Eu gostaria de ver a sala de troféus e
as fotos dos jogadores que passaram e marcaram época na Votuporanguense. Porque passaram milhares de jogadores, só que aqueles que marcaram época são jogadores que jogaram 10 anos, 12 anos, entendeu? Igual o Virgílio jogou 10 anos na Votuporanguense, Silvinho jogou 3, 4 anos, Fifi jogou a vida inteira no Votuporanguense, entendeu? Então essas coisas aí que são memórias e histórias para ser gravada e contada e eternizada. Espero que um dia a gente consiga tirar do papel uma coisa que a gente conversa aí, não só com você, viu, Paulo, mas com outras pessoas também, de fazer. O ex-prefeito Júnior Arão também tinha essa iniciativa, fazer um museu do futebol. A ideia, se eu não me engano, era até na própria Arena Plínio Marim. Mas enfim, isso é para outra hora, porque agora mais Fifi, mais um bate-papo com ele. E falou justamente isso que o Paulo comentou, né? Que a vida inteira aqui em Votuporanga, e aqui que ele quer ficar até o último dia também. Ele não se furta de falar disso como ouvinte. E quando você olha para a arquibancada, assim, vem na tua cabeça imagem de clássico, de jogo importante aqui? Ah, teve muito, rapaz. E quando eu fico sentado aqui vendo esses jogos aí da terceira e de segunda, dá vontade, mas já foi. Agora não adianta mais reclamar o leite derramado. Uhum. O que você tem falado do carinho do pessoal de Votuporanga com você, Fifi? Olha, eu vou te contar, rapaz. Eu nasci em Campinas, uma bela cidade, mas eu acho que Votuporanga me ganhou, rapaz. E aqui todo mundo me respeita, todo mundo, quando precisa de alguma coisa, todo mundo me acolhe. Então, é uma cidade que está fora de série para mim. Vou passar uma escalação aqui para você, você me fala o que você acha desse time, ó. Raimundo, Nelson, Flávio, Vilmar e Alfredinho, Albano e Pita, Lupercio, Ismael, Fifi e Ivo. Nossa, aí é fora de série, né? Mas naquele tempo, a gente jogava porque gostava, não é por causa de salário, não, é que gostava mesmo. E todos os jogadores aí são jogadores que o povo de Votuporanga lembra e gosta, porque era todo unido. No futebol, Fifi, como é que você avalia teu tempo no futebol? Te deu mesmo aquilo que você pensava? Você teve chance de jogar clubes grandes? Fala pra gente um pouquinho assim do que você tem a comentar sobre o futebol, tua vida no futebol. Não, eu praticamente que nem joguei em time grande, joguei como no Fluminense, joguei Piracicaba, comecei no Guarani e cheguei até Votuporanga. Mas para mim foi uma coisa simples, né? Porque a gente gostava de jogar. Não é pelo dinheiro, não. É que gostava de jogar mesmo. A profissão fazia a gente gostar. Então, fazer o quê, né? Agora não, agora tá fácil de jogar. Tem muita gente, Fifi, que te coloca como, se fosse eleger na história da Votuporanguense, o maior jogador de todos os tempos, te coloca nessa posição. Como é que você recebe isso? Não, recebo de braços abertos, de bom coração, porque eu fui um jogador que sempre gostei da profissão, fiz com vontade, com amor. Então agradeço todas essas pessoas que, principalmente quando estou sentado aqui com o meu cãozinho aqui em frente, todo mundo passa, buzina. Às vezes tem uns que estão perto de mim e falam, mas vem cá, como todo mundo te conhece, eu falo assim, não, ué, foi por causa do futebol. Fifi, estádio Plínio Marim, para muito jogador da Votuporanguense, o estádio Plínio Marim é a segunda casa. No teu caso, é a primeira e a segunda. Como é que você está se planejando para mudar no ano que vem, se acaso acontecer mesmo a demolição do estádio? Olha, isso aí eu te contava, é uma pergunta meio difícil, véio. Mas pela conversa que o prefeito teve comigo, ele falou que não ia ter problema não. Se saísse o estádio, eu estaria tendo um apartamento lá no estádio. Então, vou esperar a promessa, né? Vou fazer o quê? Agora uma pergunta bem pessoal, então, com relação ao estádio. O que vai passar no teu coração quando você vê esse estádio sendo destruído, sendo demolido? Eu acho que nem passar perto aqui eu não passo mais, não. É coisa... Desde 62, rapaz, que estou aqui dentro, agora ver isso aqui demolido, rapaz, ixi, dói no coração, né?
Não só de mim, mas que do povo de Votuporanga, aqueles que ajudaram a construir isso aqui. Ô Fifi, e esses tempos atuais da Votuporanguense? Você está acompanhando de perto? Você está aqui sempre vendo um pouquinho do treino? O que você acha do Clube Atlético Votuporanguense? Não da Associação Atlético Votuporanguense que você defendeu, mas o que você acha do Clube Atlético Votuporanguense, esse novo gás que deu aí no futebol da cidade? Eles estão aí querendo reerguer esse time aqui, mas é duro, né, pai? Porque jogador agora, rapaz, são muito caros. E um clube que não tem aonde ter o dinheiro, o valor, então é duro. Mas está tocando, né? E vamos ver o que vai acontecer. Porque não é só em Votuporanga, não. É no Brasil todo. O futebol está duro, rapaz. Não é que nem antigamente, que era fácil fazer rifa, os caras colaboravam. Agora não. Não é só em Votuporanga. Você vê tantos times aí de São Paulo estão devendo para jogador. Tá um problema muito duro o futebol no Brasil. E para encerrar então a nossa entrevista, programa Meio de Campo da TV Unifev, uma entrevista que eu tenho certeza que vai ficar gravada na história. Acho que daqui a alguns anos, a uns 10, 20, 30 anos, o pessoal vai pegar essa fita e vai saber um pouco mais de quem é o Fifi. Fala pro pessoal, quem é o Fifi? Eu sou um rapaz aí, amigo de todo mundo me conhece. O que eu preciso na cidade, eu consigo, pelo fato de ser um atleta e que gostei de jogar futebol aqui em Votuporanga. E tenho alguns amigos aí que jogou, que tem aí com o Albano, e também poderá dizer, né, quem que é o Francisco Santana. Para encerrar então essa entrevista, um recado para o torcedor de Votuporanga, aquele que te viu jogar, torceu por você e até hoje te respeita. Não, quero agradecer de coração, porque eu vou te contar, rapaz, o que eu precisar em Votuporanga, eu consigo. Então essa é a maior ingratidão que eu quero do povo de Votuporanga. E sabe, né, que a cidade está se expandindo e vou fazer o quê? Eu vou ter que ficar aqui até o fim agora. Fifi, muito obrigado. Então, essa foi a entrevista com Francisco Santana, Fifi, eleito por muitos como o maior jogador da história da Votuporanguense. Obrigado, Fifi. Opa, eu quero agradecer a vocês de coração e estarei sempre aqui à disposição de vocês aqui no Plínio Marim, na cidade, qualquer parte da cidade aqui pode vir que não vai ter problema não. E vamos ver se a Votuporanguense agora, no próximo ano, se classifica e volta naquele lugar que ela merece. Ok, obrigado, Fifi. De volta para o estúdio. Francisco Santana, o nosso Fifi e o antigo Plínio Marim. Que combinação, hein, Paulo Lemura? Estádio que você mais do que eu, mas eu vivi também momentos muito felizes, né? Momentos de grande alegria, tanto, como diz o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. E eu acredito que dá uma sensação boa para todos, né? De saber que tivemos um grande ídolo, temos um grande ídolo, Fifi, e até hoje se emociona ao lembrar de jogar pela Votuporanguense, de jogar nesse gramado. E ele falou, viu? Ele falou na entrevista que foi antes da demolição, né? Ele falou que por ele nem passa mais perto ali, não quer nem passar perto. Eles não querem passar lá em frente. Exato. Coisa assim que é de arrepiar a gente, né? Porque a gente que viveu essa época, eu principalmente, que tenho 70 anos de Votuporanga, e eu vivi todo esse drama, toda essa alegria, toda essa coisa que marcou época. Então, coisas que ficam difíceis, tem coisas bonitas, memoráveis, e tem coisas ruins, que é aquilo que você falou, na demolição do antigo estádio. Mas aí a gente fica mais contente porque a gente ganhou uma arena nova. E a arena continua Plínio Marim. Paulo, e para concluir, quer
deixar um recado aí pro torcedor, ou até pro próprio Fifi, que tá assistindo. Aí mandar um alô também pro André Figueiredo, né? Que sempre dá o apoio e suporte aí pro Fifi. Vou te falar o seguinte, pro Fifi, Francisco Santana, nossos agradecimentos, a nossa amizade que foi muito boa, grande, e hoje ele está bem amparado na Casa do Abrigo. Eu preciso fazer uma visita, devo uma visita para ele, vou lá fazer enquanto o tempo nos deixa, não é isso? E a gente precisa lembrar das pessoas enquanto está viva, porque depois de morta não adianta fazer homenagem. A homenagem tem que fazer em vida. E eu tenho sempre isso comigo, que as homenagens que você tiver de fazer para a pessoa, eu acho que tem que fazer em vida. Não botar nome de rua depois que o cara morreu. Não fazer homenagem depois que o cara morreu. O cara não vai ver mais nada disso. Ele já está num outro mundo totalmente diferente. Então, o Francisco Santana, o nosso eterno Fifi, a nossa gratidão do futebol de Votuporanga. É isso aí, Paulo Moura. E vou falar um negócio para você, hein? Como que você vê os jogadores marcaram época com o Fifi, como você reverencia, como você respeita. Eu também respeito os profissionais da comunicação. Você, Paulo Moura, Léo Oliveira Filho, Cláudio Craveiro, João Carlos Oliveira, e por aí vai. Vários outros que passaram e passaram o bastão adiante, né? Flávio Santos também, que é da nova geração. Tem vários ídolos aí que a gente... O Cássio está aí esses 10 anos, 11 anos. Verdade, nós temos na nossa lista vários ídolos que nós vamos fazer uma entrevista e guardar essas histórias. Você sabe, as pessoas aí que nós temos guardado, que nós vamos contactar. Pode aguardar que nós vamos contactar com vocês, jogadores da antiga aí. É isso aí. Então, eu acho que esse tipo de formato, tipo de entrevista veio para ficar. A gente vai continuar assim, vai seguir com esse tipo de conteúdo, Paulo. Acabou o tempo. Paulo Moura, obrigado pela participação. Um abraço a todos. E como eu disse, entrevista que fica para a eternidade. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Reveja esse programa no Facebook da Rádio e TV Unifeb. Tchau, tchau.